Acertando. Já podemos anunciar o nosso convidado? Então, senhoras e senhores, é Zuzu que anuncia? Vai lá, Zuzu. Vamos pra ele? O nosso convidado. O grande? Sim, claro. Vamos fazer aqui uma chamada bonita porque ele merece? Claro. Você permite? Claro. Então solta a chamada do nosso grande convidado. Vamos lá? No primeiro programa de 2023, teremos a honra e a pompa de receber um dos maiores políticos da atualidade. Qual que é o seu local de votação? É um colégio. Ele foi um dos caras do governo passado, considerado um dos melhores ministros da infraestrutura de todos os tempos. Um baita engenheiro, capitão da reserva e hoje governador de São Paulo. Tarcisão do asfalto. Palmas para Tarcísio de Freitas. Inaugurando. Chegou de metrô. Já inaugurou o metrô, pô. Inaugurando. Você gostou? Ele asfaltou ali atrás. Olha lá, ó. Inaugurando o metrô de Caracas. Esse aí veio de Caracas, viu, Tarcísio? Tudo bom? Senta aqui, Tarcísio. Tudo jóia? Pode sentar aqui. Caracas? Esse é o metrô de Caracas. Foi financiada com o peso muerto. Claro, Peso muerto. por que não? Tudo bom, Tarcísio? E aí, Emílio, tudo Como bem? é que você tá? Eu vi você em Davos lá, com frio, bonito. O que tá rolando aí? Olha, conversas muito boas, tivemos aí quase 40 reuniões, foram 38. Muito interesse em investir em São Paulo. Então a gente vai conseguir anunciar aí nos próximos meses aí investimentos muito pesados, investimentos de vulto. Então é muito dinheiro que vai entrar aqui. Muito interesse no nosso programa de parceria de investimentos, muito interesse no nosso programa tributário. Então a gente vai vir com uma série de mudanças do ponto de vista tributário que vão despertar aí, vão incentivar investimento, vão facilitar a vida do exportador, sobretudo, e uma preocupação com o Brasil. Uma preocupação com os rumos da economia brasileira, uma preocupação com a questão fiscal, vamos dizer, um passo para trás que está sendo dado no programa de privatizações, uma preocupação de fato com os rumos da economia. E falando em privatizações, acho que no dia 2 de janeiro o senhor deu uma declaração da privatização da Sabesp, que seria a joia da coroa. Fiquei muito feliz e eu queria saber se está na pauta, tem algum prazo. A gente sabe que você tem um alinhamento a diminuir o tamanho do Estado. Não, está na pauta, tanto Sabesp, quanto EMAI, quanto mais linhas da CPTM, metrô, concessões de rodovias. Então a gente criou... Observe o seguinte, a estrutura de um governo é um direcionador da política. Quando você monta a estrutura, você está, de certa forma, antecipando o que você pensa para a política. Então, dois aspectos aí são fundamentais. A gente criou uma secretaria de parcerias e investimentos com a iniciativa privada. Então, uma secretaria do PPI paulista. Então, um programa que a gente criou que é justamente para ser o direcionador dos esforços de privatização e concessão. E uma secretaria de negócios internacionais, para a gente fazer a busca ativa de investidor, para a gente ser mais presente lá fora, para a gente trabalhar mais a questão das exportações. A gente vai começar de imediato a fazer os estudos para a privatização da EMAI, para a privatização da Sabesp. E veja, eu sempre disse isso, faz sentido? Em tese faz. Então os estudos vão mostrar isso. O que a gente quer? No final das contas, aumentar o investimento, aumentar o investimento, por exemplo, em sensorização de rede, aumentar a efetividade das ações da empresa, aumentar o investimento em reuso de água, aumentar o investimento em universalização, em ligações, em coleta e tratamento de esgoto e fazer com que a tarifa fique mais baixa. Isso é possível? Totalmente possível. De certa forma, se a gente olhar para trás e verificar o que foi feito na Eletrobras, foi feito isso. A gente está trazendo muito investimento no setor elétrico, devolve a Eletrobras para o game, que a Eletrobras estava fora do jogo, né? Ela perdeu a sua capacidade de investir. Houve a prorrogação dos contratos de concessão de geração, isso gerou mais dinheiro, né? Gerou um upside e esse dinheiro foi totalmente investido na conta de desenvolvimento energético para baixar a tarifa. A mesma coisa pode ser feita na Sabesp. O mesmo modelo encaixa na Sabesp, então eu acho que a gente, no final das contas, vai conseguir uma equação que aumenta o investimento e baixa a tarifa. A gente vai garantir que a água vai chegar na torneira e vai chegar na torneira mais barata, com mais eficiência. Olha só, Tarcísio, aquele modelo do Rio de Janeiro, da SEDAI, pode ser utilizado aqui também para a Sabesp? O modelo da SEDAI é diferente, né? Você pega a Sabesp, já é uma empresa consolidada e que tem ações em bolsa, né? 50,3% da Sabesp é governo do Estado, 49,7% é investidor privado, são acionistas. A Sabesp tem empresas negociadas na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Nova York.
que houve na SEDAI? Houve uma concessão. A SEDAI permanece, né, ela mantém, por exemplo, o tratamento de água, a distribuição de água, e os concessionários assumiram a coleta e o tratamento de esgoto. Uma parte da distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto. Então o modelo Sabesp é diferente. A gente está falando de abrir mão do controle da empresa. E a gente pode até manter uma participação na empresa estratégica. Aquela Golden Share, né? Golden Share, ou seja, a gente vai ter um papel relevante na tomada de decisão estratégica, mas você abre mão do controle. E esse controle tem muito valor. E com esse controle você joga muito dinheiro para dentro, você passa isso para o capital privado, a gente vai ter aí muito investimento acontecendo nos próximos anos. E é interessante, esse dinheiro que entra pode ser capturado no setor de saneamento, para a gente levar saneamento para regiões que ainda têm sistemas isolados, onde a Sabesp ainda não atua. E a outorga gerada também pode ser distribuída em parte com os 375 municípios que são atendidos pela Sabesp, na proporção dos seus atendimentos. Então, as prefeituras ganham, os municípios ganham, o cidadão é que ganha no final das contas, porque vai ter um serviço de mais eficiência, um serviço que vai contar com muito investimento, vai ser universalizado num prazo menor e com uma tarifa mais baixa. Porque a partir do momento que eu renovo os contratos de concessão, que hoje a Sabesp tem, o maior contrato de concessão é com a Prefeitura de São Paulo, eu gero também um upside, gero um grande valor, e esse valor pode ser integralmente utilizado na redução de tarifa. Olha só, então, esse é o modelo. Queria fazer uma pergunta aqui. Tá com saudade. In first place, good morning everybody. Tô aqui, Orlando. Ô, Tarcísio, o negócio é o seguinte, tô nos Estados Unidos aqui, mas tô acompanhando de longe o que tá acontecendo. Queria saber de você, como foi o encontro com o presidente agora de vocês aí? O pessoal começou a te cornetar, falou: traidor, tá apertando a mão aí do rapaz lá. Como que foi esse encontro? E que isso vai trazer aí? O pessoal te xingou muito ou não? É complicado. Não, até que não. O pessoal acho que entendeu a minha posição. Eu sou o governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu público, que é um público bolsonarista, é um público de centro-direita, mas tem que governar para todos e olhar o interesse do Estado em primeiro lugar. É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter a conversa no nível republicano, e conversar não significa ter alinhamento político de maneira nenhuma. Boa. Então, o que a gente está lá buscando? Primeiro, fui defender a necessidade da gente manter a privatização de Santos, que é o maior acontecimento da Baixada Santista dos últimos anos. A gente está falando de um despejo de volume de investimento de 20 bi, que é algo que se não tiver a privatização... O Porto. Não vai Mas ter. Isso depende do governo federal? Depende, porque o Porto é federal. E como foi a sinalização a respeito disso? Olha, foi interessante assim, porque o que ele sinalizou? Olha, eu em princípio sou contra a privatização, mas não tenho dogma. Faça uma apresentação aí para a nossa turma, para o ministro da Casa Civil, para o PPI, para o ministro de Portos. E se eu for convencido que a coisa é boa, de repente a gente até muda de opinião e pode tocar. Qual que é o argumento para convencer o Lula sobre essa privatização? Qual é o argumento principal para convencer? Acho que é emprego. É emprego. Vamos dizer, o governo dele tem um desafio que é gerar emprego. Tem um desafio que é o compromisso com o social. Como que você vai gerar 60 mil postos de trabalho de outra forma lá na Baixada Santista, que precisa tanto do emprego? Olha quantas pessoas estão morando na Baixada em palafita, estão lá sem saneamento básico, que não tem moradia. Você está falando de gerar 60 mil postos de trabalho. Por quê? A privatização, com o volume de dinheiro que vai chegar lá, primeiro, vai impulsionar o turismo. É um berço de turismo, a gente vai passar a ter 4 berços para navios de cruzeiro, então vai ter muito mais turismo. Tem toda a revitalização dos armazéns antigos, a integração com o Centro Histórico de Santos. Segundo, o comércio exterior, o aprofundamento do canal de 15 para 17 metros. O Porto de Santos se torna o maior hub de contêiner da América Latina, vai ter um incremento de movimentação absurdo, então você cria muita oportunidade no comércio exterior, é muito mais navio chegando. Terceiro, os investimentos que vêm na mobilidade. Então você pega parte do bônus de assinatura e investe no túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente, você cria um corredor da Imigrantes até a ligação seca Santos-Guarujá, você faz a ligação seca Santos-Guarujá, leva o VLT, ou seja, leva uma solução de mobilidade para o Guarujá, você faz isso muito mais rápido fazendo a concessão do porto, fazendo de uma maneira muito mais rápida, porque não adianta nada. A gente recuperou o porto. O porto dava meio bi de prejuízo por ano, está dando meio bi de lucro. O porto está com quase 2 bi de caixa. Mas não adianta nada, que há sempre uma dificuldade
de fazer o investimento com a estrutura pública. A estrutura privada traz muito mais flexibilidade, traz muito mais velocidade. E aí tem aquela discussão, mas é estratégico. Não existe esse negócio estratégico. Não existe nada que a iniciativa privada não possa fazer sendo convenientemente e corretamente regulada. Vamos supor, o que a autoridade portuária pública faz? Define arrendamentos portuários, define tarifa, define se vai haver desmembramento de área, se vai haver repartição de área, adensamento de área. Tudo isso o contrato pode definir e a regulação também. Então, quais são os desafios do contrato? Primeiro, garantir a segurança jurídica para quem já opera no porto. Ou seja, quem já está operando e fez investimento tem que ter seu contrato respeitado. O contrato pode mudar para melhor, nunca para pior. Segundo, garantir que aquele concessionário não vai ter uma atitude anticoncorrencial com quem já opera lá. Isso na hipótese de ser um armador ou um operador portuário. Como é que você resolve isso? Com a distribuição de capital. Quem pode participar do leilão? E terceiro, garantir investimento com redução de tarifa. Quando você consegue conciliar esses 3 requisitos, o contrato e a regulação suprem a autoridade portuária pública. Então a ideia é não criar Sim. novos monopólios, né? Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Ô Tarcísio, o problema aqui é tudo centralizado em Brasília, né? Isso aqui é que você quer. Da caneta, por exemplo, São Paulo é o que? O PIB aqui. PIB é o quê? 31%. Mas do Brasil é o quê? 1/3 do Brasil? 31% do PIB brasileiro. 30% do Brasil. Esse dinheiro vai para Brasília e depois volta. Vai quanto para Brasília dos 30%? Vai muito. Não vai? Vai para depois voltar. Volta muito pouco. Por que é assim no Brasil? Por causa do... É a questão do Pacto Federativo, né? Então esse Pacto Federativo precisa ser rediscutido e aí imerso nessa rediscussão de Pacto Federativo você tem uma das reformas mais importantes que você tem que botar na pauta hoje, que é a reforma tributária. E o governo está com caixa? Porque normalmente quando você pega um governo, né, você tem muita obra. Porra, tá com o peso morto, não, isso que é o quê? O governo de São Paulo, eu tô perguntando que você herdou, porque tinha, e você é bom, né? Você é craque nisso em pegar obras que não estão acabadas e vai lá e faz o projeto. O que tem do governo passado que você tem lá, ia limpar o Rio Pinheiros, não sei nem se está limpo, e se tem verba do governo passado ou se está no zero, como é que tá? Não, como foi a administração para você pegar agora? Não, o governo passado deixou caixa, a gente tem um superávit financeiro do ano passado em torno de 7 bi, a gente tem no orçamento desse ano quase 30 bi para investimentos. Obviamente temos uma série de desafios, né? O desafio da saúde, você tem aí quase 9 mil leitos fechados em São Paulo. E aí o grande desafio é reabrir esses leitos, porque essa quantidade de leitos fechados está diretamente relacionada às filas. Então, se eu quero diminuir fila para cirurgia cardíaca, fila para cirurgia ortopédica, fila para cirurgia oncológica, eu tenho que começar a reabrir posições, eu tenho que reabrir vagas. Por exemplo, na semana passada a gente foi lá e abriu 45 vagas novas no ICESP, 2 andares do ICESP que estavam fechados, para acelerar o esforço do tratamento oncológico, é um mutirão de oncologia. A gente vai agora abrir 393 vagas no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então é importante, né, abrir essas vagas no HC, e aí tem no Hospital São Paulo, da Unifesp, você tem vagas na rede de filantropia, na rede de hospitais estratégicos que precisam ser reabertos. Essas vagas estão fechadas por problema de custeio. Então a gente tem que ter a inventividade para fazer o dinheiro sobrar para abrir essas vagas. E da onde vai sair esse dinheiro? Essa é a pergunta. Não tem mais imposto? Aí é inserção de imposto, mais imposto, Deus me livre. Por favor. A gente não vai aumentar imposto, a gente vai baixar imposto. Da onde é que sai o dinheiro? Sai da inserção da tecnologia na atenção primária. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais telemedicina, maior a efetividade da atenção primária, sobra mais dinheiro. Esse dinheiro a gente vai aplicar na abertura de vagas. Ô, Tarcísio, o Emílio ele tocou bem no assunto da questão de Brasília. Você, no seu preâmbulo, falou a diferença das visões do teu governo com o teu governo de São Paulo e também ali o governo, o presidente, o Poder Executivo aqui do Brasil. A que ponto, só para o pessoal entender, a que ponto tem a interferência e você tem a independência aqui no estado de São Paulo para fazer as tuas propostas? São Paulo é muito independente, né? São Paulo é um país. A gente está falando de 31% do PIB, 22% da população.
que tem uma burocracia já muito estável, muito consolidada, um Estado que fez a opção pela parceria com a iniciativa privada há muito tempo, então as resistências aqui já estão quebradas. Então nós vamos continuar nessa linha, nós vamos fazer mais concessão de rodovia, nós vamos fazer mais concessão de linha da CPTM, nós vamos fazer mais privatização, nós vamos buscar mais o capital privado, vamos ser mais agressivos em termos de política externa, né, em termos de relação com parceiros externos, porque São Paulo é um grande exportador, né, tem uma riqueza muito grande em termos de agro, então tem oportunidades que a gente tem que aproveitar. Por exemplo, a oportunidade da transição energética, a oportunidade do hidrogênio verde. Então, se a gente criar os incentivos corretos, a gente traz muito investimento para cá. A gente tem a oportunidade para financiar a preservação com dinheiro de fora, criando o bonde, né, criando o título verde estadual. Ou seja, um título, e a gente falou isso bastante em Davos, onde o investidor compra, o governo financia a preservação. Nesse financiamento de preservação, a gente pode dar emprego para as pessoas que estão em situação de rua, né, que vão trabalhar em sustentabilidade. A gente acredita o resultado, ou seja, eu pego aquele resultado, eu vou auditar, vou acreditar, vou devolver para a empresa e ela vai neutralizar emissões nos balanços. Então, sempre se relacionando com a iniciativa privada, buscando a criatividade para trazer recursos. Então, São Paulo tem muita independência nesse sentido. E o que a gente precisa do governo federal, no final, é a parceria para a segurança pública, né? A parceria para o financiamento da saúde, porque o sistema de saúde é tripartite, é universal. Pessoas do Brasil inteiro vêm se tratar em São Paulo, vêm buscar, né, o seu tratamento em São Paulo. Isso é correto, isso é normal. Agora a gente precisa buscar também o financiamento. Na questão da segurança, a integração de sistemas, a gente assinou já o convênio do Córtex. O Córtex vai ser uma importante ferramenta de monitoramento, vai ser importante para a gente melhorar a percepção de segurança. Então, essa parceria a gente precisa do governo federal. Quando eu falo em privatização do porto, o porto é um ativo federal e a gente só vai fazer se tiver, claro, a anuência do governo federal. Então, é nessa linha que a gente vai estabelecer o diálogo. Ô Tarcísio, e lá, e o palácio lá? Continua lá aquelas mesas do João Dória? Organizado. Aquela sala. Com muito espelho. Conta aí, especiais, talquinho no banheiro. Talquinho no banheiro. Tem um talco mentolado ou ele tirou? Você tirou? Mamãe bebê. Porque tinha lá. Tinha mamãe bebê. Som sobre toalhas troçou. E toalhas quentes. Tem negócio que parece. Eu não vi isso ainda não. Você não viu? Não. Eu não sou muito ligado nessas coisas, né? Assim, o palácio, assim, é um senhor palácio. A nossa ideia é estimular a visitação no palácio, principalmente nos finais de semana. O gabinete do governador vai ficar aberto no final de semana para visitação. É um museu. Você tem o privilégio de trabalhar no museu. Que a quantidade de obra de arte que tem lá, o negócio é muito rico, né? Sabe que eu não entendo isso? Eu não entendo também por que lá em Brasília... Não, põe no museu. Obra de arte, não entendo por que tem lá no Palácio, quebraram lá os negócios do Dom João VI. Dom Pedro. Como é que o negócio do Dom João VI, o relógio, quadro, fica lá e não tá no museu. Põe lá no Museu Imperial, pô. Pra todo mundo visitar. Deixa eu só fazer um break, é só um break pra rede. Muito obrigado pela audiência. Tarcísio tá aqui com a gente. No Instagram é Tarcísio GDF e o Twitter Tarcísio GDF. A gente só faz o break pra rádio, continua ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Fazer a pergunta aqui, segurança pública, velho. Você tá de brincadeira. Falou coisa verde, sustentável, mas o povo quer saber da segurança pública, velho. Uma das suas propostas aí foi tirar a câmera do policial. Tá certo? Concorda comigo? Ou eu tô errado, hein, Alba? Certíssimo. Então quero saber, vai tirar a câmera do policial, como tá a segurança? Gangue do Pix. Pessoal aí tá... golpe do Tinder. O Samidana outro dia aí, tiraram o dinheiro dele. Foi contra a mulher não era mulher nada. Uma sacanagem. Como que tá o planejamento de segurança pública em São Paulo? É com você, Tarcísio, na tela. Parece aquela que entra ao vivo, né? No link com o Datena. Fala pra nós aí, velho. Mas é o seguinte, a gente está muito entusiasmado, então a nossa ideia é utilizar maciçamente a tecnologia. A gente tem um programa chamado Muralha Paulista, que é um programa que no final das contas vai integrar vários sistemas de informação num único sistema. A gente vai estimular o monitoramento por parte dos municípios e integrar o sistema de monitoramento dos municípios ao sistema do governo do estado.
A gente vai pegar também a base de dados do governo federal via Cortex, né? Então essa integração com o governo federal vai ser interessante para aumentar a percepção de segurança. Então, exemplo prático de aplicação disso, a gente tem lá a base de dados das pessoas que são procuradas, né? E aí tem o CPF de todo mundo. A pessoa vai lá, compra um ingresso para um jogo de futebol. Eu estou vendo lá o CPF do cara que comprou o ingresso. Eu vou cruzar essas bases, eu vou saber já quem é que está ali, que é procurado, que está devendo, que está cumprindo pena, que deveria estar preso. E a gente vai fazer aquela captura. Vamos aumentar muito o monitoramento, né, com câmeras inteligentes nas cidades. E isso aí é para dispor melhor o efetivo policial. Por outro lado, vamos aumentar o efetivo da polícia militar e polícia civil. Autorizamos agora a nomeação de 878 soldados da polícia militar. É pouco ainda, então nós vamos fazer o esforço para correr atrás do prejuízo, para aumentar o efetivo. E a mesma coisa a gente vai fazer com a polícia civil. Obviamente isso vai estar casado com uma série de políticas de valorização desses profissionais. Então, aumentar o efetivo por um lado, por outro lado, aumentar o monitoramento, investir em tecnologia para melhorar essa percepção de segurança. E a questão da câmera no policial, que essa foi a polêmica que encheu... Isso aí, velho. Essa questão da câmera, o que acontece? A gente está conversando com muita gente. Na campanha mesmo, eu conversava com mães de favela, né, de pessoas que moram na favela, e elas sentiam desconforto com essa minha proposta de retirada da câmera, que elas achavam o seguinte: isso ia dar um salvo-conduto para a polícia ir lá e usar a força de forma desmedida. E a gente tem que repactuar essa relação, porque quem é o policial? O policial muitas vezes é um cara também que é carente, é um cara que também é preto, que também é pobre, que ingressou na polícia, que recebeu treinamento, que está vestindo farda para nos proteger. A Polícia Militar de São Paulo é extremamente profissional. E a gente não pode perder isso de vista. Existem maus profissionais em qualquer organização. E para isso tem corregedoria, para isso tem que ter punição, tem que ter apuração. Então a gente precisa repactuar essa relação com a sociedade. Entender que o policial é profissional, faz um grande trabalho. É esse cara que eu quero valorizar, é esse cara que eu quero que a sociedade entenda que ele está correndo risco de vida para nos proteger. E obviamente a gente vai avaliar o programa aos poucos, então por enquanto eu não vou mexer em nada. A gente vai começar a avaliar onde é que eu posso expandir a câmera, onde é que eu tenho que retirar a câmera, onde é que a câmera é um inibidor de uma atuação que tem que ser rápida, eu tenho que ter agilidade na tomada de decisão, e eventualmente a câmera pode prejudicar esse processo de tomada de decisão. E a gente vai fazer isso lastreado em estudo. Tarcísio, você tem um desafio de educação, né? Claro que a educação não é só do Estado, mas o Estado tem a USP, você tem a FAPESP, e uma percepção que se tem é que se gasta muito em pós-graduação e pouco em formação básica. Não que seja boa a nossa pós-graduação, mas assim, relativamente ou proporcionalmente. Tem algumas ideias de privatizar a própria USP, porque aquele aluno custa de qualquer forma, né? Uma coisa é privatizar, outra coisa é o serviço ser gratuito ou não, como você tem universidades privadas, que algumas pessoas também têm bolsa, muitas vezes até do governo federal. Como que você enxerga essa questão da educação? Vai mudar alguma coisa para as universidades, para os órgãos de fomento, a educação básica? O que você está fazendo? O que a gente está querendo olhar agora é a base, né? A gente está querendo olhar a formação do jovem, porque eu não quero que o jovem termine o ensino médio e não tenha ferramenta, ele não tenha condição de acessar o ensino superior ou não tenha condição de ter um emprego. É interessante que essa visão, né, que todo mundo precisa ter diploma, ensino superior, etc., né, tem que ter uma pós-graduação, tem que ter um mestrado, eu acho que ao longo do tempo ela vai se tornar cada vez mais obsoleta, porque o mercado cada vez mais está vai buscar competências específicas para o desempenho de determinadas atividades. Ou seja, eu posso ter um grande programador que não seja formado. Eu posso ter um desenvolvedor de aplicativo que não seja formado. E esses talentos estão aqui do nosso lado. Se você entrar numa favela, você vai ter vários desenvolvedores de aplicativos, vários programadores, vários profissionais de TI, vários profissionais de logística, né, vários talentos, vários empreendedores que precisam ter essa vocação despertada. Então, qual vai ser o nosso plano? Primeiro, investir muito no ensino profissionalizante. Bom, aí você tem a rede de ETEX, FATEX,
né, que têm excelência, mas a oferta de vagas ainda é muito limitada. Há uma dificuldade de acesso, os alunos não passam na prova, estão distantes dos seus locais de moradia. Então eu preciso transformar cada escola de nível médio da rede estadual num centro de formação profissional para aumentar significativamente a oferta de vagas no ensino profissionalizante. Então hoje, se eu estou oferecendo 120 mil vagas no ensino profissionalizante, eu tenho que dar um salto, eu tenho que oferecer 550 mil, 600 mil vagas. Ou seja, eu vou ter um pouco mais de 1/3 do meu ensino médio abrangido pelo ensino profissionalizante. Cada escola tem que virar um centro de formação profissional. E eu tenho que fazer a oferta de vagas direcionada para a vocação econômica de cada uma das regiões. Então, por exemplo, se eu estou pensando no Paulo Calçadista de Franca, ou de Birigui, ou de Jaú, eu tenho que pensar que o profissional que vai trabalhar nesse polo, eu tenho que formar gente na área de design, eu tenho que formar gente na área de materiais. Então eu tenho que começar a direcionar a formação profissional para a vocação econômica de cada região, e nisso a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Educação estão muito integradas. Mas isso aí, a grana para bancar isso aí a própria molecada já viu. Hoje em dia o cara faz muito mais esse EAD, que é esses cursos à distância, do que entrar no Enem e pegar uma faculdade mequetrefe que não vale, que não vale um centavo. Ainda o cara fica devendo pra faculdade. Faz aquelas faculdades ruins. Sim. Sabe aquelas faculdades ruins? Tem muita faculdade. Eu fiz várias. A própria molecada já sacou. Falou, pô, vou fazer esse negócio aqui, que é mais negócio pra mim eu fazer um EAD, que eu posso... no mercado eu posso entrar no mercado de uma maneira diferente do que fazer uma faculdade, ficar 4 anos lá, a gente vai ficar muito desempregado. Profissionalizante, e claro, vamos olhar com muito carinho as nossas universidades do Estado, que são universidades de excelência, né? A USP, a Unicamp, a Unesp, a questão, acho a Univesp. Olha quantos cursos a gente pode oferecer. E o recurso mas ali não mexe não. Você sabe que eu tenho um amigo que tá no CPUSP, eu tenho um amigo que tá lá no quartinho da USP. Isso, fazendo pedagogia. Ele tá fazendo 56 anos. Nossa, velho. Você não mexa. Conheci também. Importante. Pô, cara, você não mexa na USP, que ele tá lá até hoje. Ele CA, né? Ele usa fita, ele tá lá. Fica no Deixa eu falar sério agora. Diz que você vai mexer no maior vespeiro, que é a Cracolândia. Eu tava vendo que tem alguma... Você com a prefeitura, vão fazer alguma coisa ali na Cracolândia. Você sabe, cara, tem um cara que veio aqui, que é o Pastor Rica. Vocês lembram do Pastor Rica? Pastor Rica? Não. O Pastor Rica, ele tem uma ONG, Alô? Vocês não lembram? Eu acho que ele é o cara que manja mais ali, porque ele faz um trabalho social. Ele tem colaboração. Quem puder ajudar o pastor, ele tem. Legal. Você pode ajudar o Pastor Rica. Eu vou até pedir pra Paulinha trazer ele aqui. Você lembra do Pastor Rica? Porra, vocês não lembram do Pastor? Só lembro das mulheres ricas. Teve aqui, da Pedra Rocha. Nossa. Isso. Esse cara, ele é... pedra na Cracolândia. Esse cara faz um trabalho muito importante lá na Cracolândia. E é Vamos difícil, trazer ele aqui. né, meu? É difícil. Você estava comentando até que você viajou, viu lá fora nos Estados Unidos um monte de situação, né? Nossa, mas Estados Unidos. Não, Los Angeles. De Los Angeles está... Los Angeles tem 60 mil homeless drogado na rua, morando em barraquinha. 60 mil. Bateu o recorde. Parecido com a nossa Cracolândia. Não é parecido com a nossa Cracolândia, mas é do tipo lá, Skid Row, lá, aquele esquema ali. Meu, é terrível. É terrível. E é Califórnia. Mas ninguém resolveu até hoje, hein? Riquíssimo. Então, aqui ninguém resolveu. A estratégia, ela sempre é prometida e é difícil, né? Porque acaba deslocando do lugar. O cara vai pra Paulista, depois volta pro lugar. O que você vai fazer lá? Qual é o pensamento do... Vamos lá. Se fosse fácil, eu acho que já tinham resolvido. Não é fácil chegar, você tem a solução? Não tem. O que a gente fez? A gente ouviu muita gente, ouviu uma série de especialistas. É interessante quando você ouve o especialista, que cada um dá uma direção. Sim. Ninguém concorda. O caminho é esse aqui. Não, o caminho é esse. Se anuncia o seu plano, os especialistas criticam, porque óbvio, ele não vai ser... Né, não vai agradar. O que a gente procurou fazer? Trazer aquilo que era convergência, né? O que era ponto comum na opinião dos vários especialistas. E aí a gente começou a desenhar a estratégia em cima desses pontos de convergência, onde todo mundo concordava. Então, primeira coisa, a gente precisa de uma abordagem qualificada. Então, nós vamos melhorar a abordagem. Nós vamos ter 200 profissionais
que vão ser contratados para fazer essa abordagem, para ter esse contato com as pessoas. E é importante ter retaguarda. Então, eu melhoro a abordagem, eu vou ter mais gente, vou ter melhor equipamento, eu vou ter carro. Não adianta o cara ficar... vamos fazer a abordagem das pessoas. O cara na rua com a prancheta. Sim. Cara, vem cá. Sim. Não vai resolver. E se esse cara não for treinado? Se ele não for treinado para estabelecer a relação de confiança e perceber o que a pessoa está precisando. Aí entra a questão da retaguarda. Eu tenho que ter uma tremenda retaguarda. Por quê? A partir do momento que eu consigo fazer a abordagem, essa abordagem é qualificada e o cara me dá a necessidade dele, eu tenho que ter condição de dar tratamento imediato. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai te procurar e vai dizer o seguinte, ela quer a família dele, então tem que ter condição de trazer a família dele, de botar ele junto da família. O outro vai te pedir o tratamento. Então, no domingo, eu recebi uma mensagem de um camarada que estava me pedindo tratamento e me deu o telefone do pai dele. A Secretaria de Desenvolvimento Social foi lá, pegou o pai desse menino, entrou em contato, já botou ele no tratamento. E aí, eu preciso de um hub, de uma porta de entrada, que vai ser o Cratóide. Lá na Rua Prates, ele vai ser o direcionador. Lá eu vou ter as equipes terapêuticas, a gente vai ver. Cuida de álcool e droga. Que cuida de álcool e droga. Então, qual é o direcionamento? Esse cara precisa de desintoxicação. Esse cara precisa de um tratamento de longa duração. Esse cara vai ser encaminhado aqui para um grupo de mútua ajuda. Esse cara vai ser encaminhado para um grupo de... para um desses coletivos. Aí são as ONGs, são as entidades religiosas. A gente tem que envolver todo mundo. Porque, por exemplo, as entidades religiosas, elas já conseguiram, de certa forma, construir essa relação de confiança. Então, pega lá o trabalho da pastoral, que trata disso, o trabalho da Missão Belém, da Missão Católica, o trabalho da Cristolândia, da Primeira Igreja Batista. Eles conseguem alguma efetividade, alguma eficácia. Outra coisa, eu tenho que aumentar a minha capacidade de absorver essas pessoas no sistema. Então, nós vamos contratar mais 500 vagas de imediato em comunidades terapêuticas. Então, eu tenho 500 vagas disponíveis. Fiz a abordagem, preciso mandar o cara para a comunidade terapêutica, eu tenho essa vaga aberta. A gente está contratando 600 vagas de internação em hospitais para fazer tratamento de longa duração. E a gente vai repotencializar o Centro Evelt, o centro da Rua Cotoxó, para fazer a desintoxicação. Só ali, Evelt e Rua Cotoxó, 90 vagas. É artesanal o trabalho. Não é individual. Você sabe que a Soninha... A Soninha foi lá, acho que na época do Calça. Era na época do Calça. Lembra aquele vídeo dela meio sem graça? Foi na época do Calça, ela falou, Emílio, esse negócio tem que ser 1 a 1. Você precisa conhecer o cara, porque cada ser humano quer uma coisa. Tem uma necessidade. Cada um tem uma necessidade. Você tem que fazer a abordagem individualizada e cada um vai te dar uma demanda. E você tem que ter a retaguarda muito possante para ter condição de dar o direcionamento correto para cada uma dessas pessoas. Essa pessoa conseguiu se restabelecer um pouco, conseguiu tratar, desintoxicou, tem que ter moradia. Você tem que ter um teto. Então a gente vai investir muito em moradia no centro. Só no centro de São Paulo a gente vai construir agora mais de 700 moradias. E vamos ter 5 mil aluguéis sociais que a gente vai dispor para essas pessoas que estão aí na rua, estão perambulando e vão ter o tratamento. Então tratou, tem que vir logo na sequência moradia. Aí tem que ter a capacitação para reinserção no mercado de trabalho. E além disso tudo, tem que ter segurança pública, então a gente vai reforçar muito a segurança pública para impedir o livre fluxo de droga no centro. Isso que eu ia perguntar, porque é uma questão individual e a longo prazo, só que tem muita família que mora ali que está deixando o caso que não aguenta mais aquela situação. O que de efetivo vai ser feito a curto prazo? Porque é uma coisa preocupante hoje, né? É louvável e é muito interessante esse tipo de ressocialização, só que isso demanda um tempo, né? Agora, para agora, porque a gente recebe direto vídeo de tipo arrastão mesmo, jogando pedra na polícia, a polícia jogando pedra de volta. Essa questão de segurança, para quem mora ali nos arredores, o que vai ser de feito? Por exemplo, a gente vai agora instalar 500 câmeras inteligentes no centro da cidade. Como eu falei, a gente já tem, a gente está colocando aí a integração com outros sistemas, inclusive com o governo federal. Existem pessoas que estão lá há muito tempo e muitas pessoas que estão na Cracolândia, que estão no centro da cidade, são egressas do sistema prisional. 60% das pessoas têm algum tipo de benefício de pena, ou seja, progrediram em termos de pena. Então, a gente vai fazer termo circunstanciado, abordar essas pessoas. Essa pessoa ou vai regredir de pena ou vai ter que ser encaminhada para o tratamento e ela vai optar. Né? Ou você vai voltar para a cadeia ou você vai se tratar. Então, a gente vai dar essa opção para ela.
É um conjunto de ações. Muito bem, só fazer um breakzinho pro Reginaldo. Só pro Reginaldo, a gente continua na TV. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta aqui com o programa Pânico, esse estúdio com plateia. Cheio de coisas. Plateia muito animada. Tá mais ou menos, tá desanimado agora. Agora foi. A plateia. No final vocês pegam o brinde. Mas, se você quiser ver essa plateia, R$1.000 cada cadeira. Você pode fazer tá na promoção. É, claro. Então nós vamos fazer um break só pro Reginaldo agora. A gente volta já para a Rede Jovem Pan de Rádio. Continuamos aqui na TV e nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. Quem ia fazer? Você ia fazer? Então vai lá. Eu quero fazer uma pergunta pro Tarcísio. Primeiramente, fui contra o senhor, tá? Porque, inacreditavelmente, Professor Vila. O senhor é do Rio de Janeiro, né? Não sabe nada aqui de São Paulo. É um forasteiro, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O Brasil Professor Vila, que saudade. O Brasil é fascinante, né? Tô protocolando impeachment do presidente de Santos. O próximo é o seu. O negócio é o seguinte. Eu quero perguntar a respeito do bolsonarismo. Se o senhor não sente vergonha de ser a nova imagem do bolsonarismo, se o senhor realmente é o sucessor do Mandrião, se é o sucessor do bolsonarismo, você realmente acredita que você é o próximo candidato que pode ser presidente? Eu quero entender, porque eu já quero trabalhar contra o senhor. Fica bem por aí mesmo. Nessa linha. É nessa linha, né? É por aí, é um pouco pior. Eu fiquei um pouco mais tranquilo que o senhor tá de frente, é um pouco mais alto que eu. Não, primeiro, eu não tenho vergonha nenhuma de ser do bolsonarismo, né? Primeiro porque, olha, é um governo que enfrentou uma pandemia. Bom, a gente começou o governo com uma crise brutal na Argentina, uma recessão na Argentina que interferiu nas exportações industriais brasileiras. Depois a gente pegou o desastre Brumadinho com dias de governo, que afetou o setor mineral, que é um setor importante da economia. Só o desastre Brumadinho subtraiu do PIB alguma coisa em torno de 0,4% em 2019. Depois você pegou a crise do Covid, que foi a maior crise que a nossa geração já se deparou. E quem é que estava preparado para ela? E no final das contas, uma série de medidas foram tomadas, né? Benefício emergencial, auxílio emergencial, Pronamp, milhares de empresas foram salvas, milhares de empregos foram preservados, o Brasil saiu da crise crescendo. A gente depois pegou a crise hídrica e não faltou energia. Depois pegamos a guerra da Ucrânia e entregamos um Brasil crescendo, um Brasil gerando emprego. O desemprego saiu de 14,9%, estava 8,2%. Sim. Né, o PIB do ano passado deve ter crescido aí, o número oficial daqui a pouco vai sair, mas 3,1%, 3,2%. A inflação caiu para abaixo de 6%. Então a gente se saiu melhor do que vários países desenvolvidos. No campo da infraestrutura, a gente teve muito legado. Reformas importantes foram aprovadas, reforma da Previdência, o marco do saneamento, a reforma o marco das ferrovias, a lei do gás, a lei da liberdade econômica. Ou seja, você avançou muito. E é um legado que precisa ser preservado. Então, eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro, ele me deu a oportunidade, me abriu a porta. Quem eu seria sem o presidente Bolsonaro? Não seria ninguém. Troca uma ideia ainda com ele? Como é que tá? Fala do governo, assim, de planejamento, estratégia, ele manda uns WhatsApp, se ele ainda tá ativo. A gente conversa, eu desenvolvi com ele uma grande amizade, né? Então é uma pessoa que eu admiro muito. Com relação a futuro, veja, qual é a minha obrigação hoje? É fazer um bom governo em São Paulo. Sim. Que as pessoas me elegeram, confiaram em mim para fazer um bom trabalho aqui. E aí, quer dizer, você não pode chegar num estado de costa. Você não pode chegar num estado pensando, o que eu vou fazer daqui lá na frente. Quando eu cheguei no Ministério, eu só queria entregar obra, fazer leilão, trazer investimento. Agora em São Paulo eu quero resolver Cracolândia, eu quero fazer obra. Inchada, né? Inchada. Trabalhar. Inchada e trabalhar. Exatamente. Trabalhar, quero fazer linha de metrô, quero fazer então, eu vi lá, Rodoanel, sem intercidade. Deixa eu falar um negócio. Resolver o problema da saúde, da educação. Você sabe que tem um amigo meu... eu fui jantar com ele outro dia, ele falou, o Tarcísio resolveu o nosso problema. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, ele mexe com carro. Ele falou, não, porque tem o IPVA, o cara tinha que pagar o IPVA. Qual foi essa história aí? Eu tava de férias, eu nem sabe que nem pagou. Tem foi do IPVA. Você liberou o IPVA. Débito automático. Ele tá feliz da vida, os caras que mexem com carro. Os caras que mexem com carro estão felizes. Tem medidas simples que fazem a diferença. Por exemplo, a questão do IPVA. Tinha uma norma aqui do estado de São Paulo que a transferência de veículo só podia ser feita com IPVA quitado. Isso é desarrazoado, porque o que acontece? Isso trava o mercado de usados. E se você travar o mercado de usados, você vai travar o de novos também. Então é um efeito cadeia. Ora, se eu posso pagar o IPVA em 5 parcelas, aí o que o cara da concessionária de usado
Ele é um atravessador, quer dizer, alguém vendeu o carro para ele, ele comprou, ele vai repassar para outra pessoa. Paga a primeira parcela. Ele vai ser o depositário daquele carro durante algum período de tempo. Então ele vai pagar a primeira parcela e ele vendeu o carro, é razoável que quem está comprando assuma o resto da dívida. E não era assim? Não era assim. Então ele tinha que quitar o IPVA para poder transacionar aquele veículo. Não faz sentido. Então quando você toma uma medida dessa, eu desburocratizei o setor, eu liberei o mercado de usado. Então aí que o Estado ferra o nego, né? Exato. É aí que o cara ferra o cara. Na burocracia. Porque você trava uma venda. Às vezes você quer vender o carro para não pagar o IPVA. Sim. Você fala, pô, quero vender meu carro agora. Você vende time, o carro, né? se livra do... Você tem que pagar o IPVA antes para poder vender seu carro. Coisa, Mas por que o cara faz uma lei tão estúpida para quanto essa? aumentar a arrecadação. Isso é bobagem, não aumenta. Porque quando eu aumento a transação, eu começo a arrecadar mais. O que está acontecendo hoje no Estado de São Paulo? Está arrecadando mais IPVA. Pois é. Tem mais gente vendendo carro. Esse é o lance. Tarcísio, sobre grana. Ainda agora a gente estava falando da questão do custeio da educação. Esses projetos sociais que você também está anunciando, eles dependem de dinheiro. Está pensado aí alguma parceria, alguma PPI para a área social? É possível pensar na criação de um fundo que sustente, por exemplo, toda uma política para a Cracolândia? Já chegaram a pensar em alguma coisa disso? Não, olha só, basicamente o enfrentamento da Cracolândia vai demandar recursos do orçamento, né? Agora, PPI social tem muita viabilidade. Você pega, nós temos vários bons exemplos de parceria público-privada na área de saúde, que funcionam na área de educação. Então, transpor esses bons exemplos para São Paulo, estruturando convenientemente, eu acho que é uma boa medida. O que a gente puder trabalhar com a iniciativa privada e reduzir o ônus do Estado é louvável. Então é nesse caminho que a gente tem que andar. E, obviamente, aí sobra o dinheiro para a gente aplicar no social. O desafio de qualquer governo hoje é aplicar recursos no social. Pega, por exemplo, Sabesp. Se eu falo em privatização da Sabesp, quanto que eu consigo trazer de investimento em saneamento nos próximos anos? Algumas dezenas de bilhões de reais. É muito mais que a empresa tem capacidade de investir, com muito mais velocidade. Segundo, quanto é que eu ponho no caixa do Estado? Muito dinheiro. E esse dinheiro vai ser empregado onde? No social. Então, além de a tarifa baixar para o consumidor, eu vou ter dinheiro para aplicar, para resolver as mazelas sociais, para investir em saúde, para investir em educação, para investir nas pessoas que estão em situação de rua. Então, o caminho de iniciativa privada é o caminho preferível, é o caminho da eficiência, né? A gente tem que aprender a distribuir riqueza, né? Então, o Roberto Campos dizia, o Roberto Campos avô, né, que o caminho para resolver a pobreza é o mercado. E isso é muita verdade. Dá emprego. Deixa eu fazer uma pergunta, já que é de economia, e eu tenho uma informação privilegiada, que eu vou contar com a sua verdade agora na câmera 3. Você fez um convite para Paulo Guedes e ele não aceitou no começo. Porém, ele voltou de férias e está para ser seu conselheiro do governo de São Paulo. É verdade? É verdade. O que acontece? A gente vai montar um conselho, né, junto ao governo do estado. Nós vamos ter lá 3 economistas de ponta, vamos ter alguns especialistas em algumas áreas que são importantes, e o Paulo Guedes vai fazer parte, não só vai fazer parte desse conselho, como vai presidir esse conselho. Ora, eu não vou abrir mão de uma pessoa tão talentosa, tão genial quanto o Paulo Guedes, que enfrentou essa crise horrorosa que nós passamos e conseguiu fazer o Brasil transpor, sair do outro lado. Então é qualificadíssimo, é genial, fez um grande trabalho, e eu quero uma pessoa do naipe dele. Legal. Do meu lado. Guedes com Tarcísio, bela dupla. Tarcísio, um dos problemas que a gente tem, que não é exatamente a política, depende só de você, é a guerra de ICMS. O que acontece? O Estado quer levar a indústria para lá, baixa ICMS, aí o outro vai lá e baixa de novo. No final, a gente tem algumas anomalias logísticas que você deve entender como poucos, que não faz sentido, encarece o produto. A reforma tributária teria um segundo momento, um pacto aí de ICMS. Tá andando alguma coisa? Você tá tentando em Brasília? Porque os estados precisam conversar, porque senão é uma guerra que quase todos perdem, principalmente o cidadão, né? Exatamente. Por isso que, na nossa visão, a reforma tributária ela tem que ser feita por partes. A gente precisa de um IVA, né, um imposto de valor agregado dual. Primeiro, vamos agregar, condensar os impostos federais, né, o PIS, o COFINS, então junta isso, né, o IPI. Segundo passo, aí a gente trata a questão do ICMS. E aí vamos combater essas anomalias. Então, vamos transformar isso em imposto de valor agregado, vamos fazer a tributação no destino. A tributação no destino é importante.
é uma coisa que São Paulo perde. São Paulo perde num primeiro momento com a tributação no destino, mas ganha no longo prazo, porque a partir do momento que eu acabo com a guerra fiscal e que eu mantenho mais indústrias aqui. Pela capacidade da mão de obra, pelo estoque de infraestrutura, a gente naturalmente vai trazer mais negócio para o estado de São Paulo. Então, vale a pena abrir mão no primeiro momento e ganhar no segundo momento e equacionar essa questão da guerra fiscal. Bom, enquanto isso não acontece, então nós vamos trabalhar e São Paulo deverá ser protagonista. Não pode ser diferente, que é 1/3 do PIB, tem 70 deputados federais, tem a maior bancada de deputados federais, tem que ter protagonismo na reforma tributária, que tem que ser uma reforma que diminua a regressividade do nosso sistema tributário e que diminua a carga. Não adianta nada também eu tirar, reduzir tributo aqui e aumentar ali, penalizar, por exemplo, o setor de serviço. Por isso que é uma equação que não é simples. Enquanto isso não acontece, São Paulo vai fazer a sua parte. Então a gente vai ter uma lógica diferente para o exportador, igualando o importador de matéria-prima para aquele que compra o insumo aqui em território local, né, que compra o insumo aqui em São Paulo. Então, por exemplo, hoje eu tenho um benefício para importação de insumo destinado à produção de produto para exportação. Agora, quem compra no mercado local não tem esse mesmo benefício. Então a gente vai igualar isso, nós vamos ter um regime diferente para o exportador. Outra coisa, nós vamos converter os créditos de ICMS em investimento, então vamos fazer a transformação de crédito em investimento. Então esse crédito fica retido indevidamente com o Estado. A gente precisa devolver, a forma mais inteligente de devolver é impor investimento, e as empresas querem investir, querem expandir, isso vai gerar mais compra de máquina, isso vai gerar mais contratação de pessoas, vai gerar terceiro turno, então mais produção, e mais produção é mais arrecadação, então você abre mão, mas você arrecada mais. Outra coisa que a gente vai fazer é criar incentivos para o investimento, por exemplo, a redução de alíquota de ICMS na aquisição de bens de capital. Uma medida para os pequenos comerciantes é o alongamento dos pequenos empreendedores, é o alongamento do prazo de recolhimento de ICMS, né? Porque no final das contas, às vezes ele se financia no mercado, mas ele tem que recolher o ICMS de imediato, então se eu alongo, eu dou um fôlego financeiro para ele. E redução de alíquotas. Aí, de fato, a gente tem que ser mais agressivo neste momento, enquanto a reforma tributária... Mas, ô Tarcísio, os caras vêm com um impostinho aí. Devagarzinho. Não, vem. Presta atenção, pode escrever. Diga. Já não pode escrever as previsões agora. Pode escrever agora. Vai ter lá a reforma tributária. Vamos fazer a reforma tributária. Isso. Os caras precisam de dinheiro. Tem que arrecadar. Você sabe, porra. Não é privatizando. Você tava lá, porra. Aí é o seguinte, vem um imposto do Pix. Isso. Só que esse imposto, ele virá com um nome muito bonito. Isso. Pode ser assim, imposto contra a fome. Contribuição social. ICF. O imposto. E você vai falar... Contra a fome eu quero pagar. Vou ajudar o Brasil. Aí lembra do ICPMF? Era imposto da saúde. Tinha lá o doutor Veinho. Ele ia na Drauzio? O Drauzio? Não era o Drauzio. Ele já era velho. Era um cara top. Era do governo. Ele ia agora arrumar a saúde do Brasil com o ICPMF. Eu falei... E era contribuição provisória. Quem era o médico? Adib Jatene. Era o Adib Jatene? Era um grande nome. Senhor. Aí eu falei, agora vai. Grande médico. Eu falei, agora vai. Olha, ó, ficou 100 anos... Na nossa. Ficou 100 anos na nossa e agora os caras vêm com outro. Tem um povo com fuzil? Opa! Fuzil, o herói do Brasil. Sim. Pode falar fuzil. O que a população quer saber, fuzil? Vai, meu. Emílio, aqui o termômetro do mundo são as ruas, são os povos. E ó, jornalismo verdade, a picanha chegou, Emílio. Picanha para a população. A picanha chegou e nós... Viva a picanha! Picanha para a população. Foi nós que compramos? Não, mas enfim, ó, aqui, meu povo, aqui, ó, picanha aqui, não, aquele é vegano. Ó, o negócio é o seguinte, ó, nós estamos... Nós estamos na saída do metrô porque nós trouxemos a picanha até o povo. Exatamente. Porque aqui é jornalismo verdade, 30 dias, não é, Emílio? 30 dias do governo, aqui, ó. Aqui, ó, como é seu nome, Olha querido? lá, a população recebendo a sua parte. Tá crua. A população não tá crua, não. Tá boa essa picanha. É o que você vai ganhar. Pode falar, Fufu. Tá boa. O que foi?
Emílio Surita, parceiro, ó. Gente boa. É seu amigo? Eu gosto dele pra caramba. Já almoçou com ele? Já almoçamos no restaurante. Família? Não pagou? Não, cada um pagou. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora você tá pegando sua picanha aqui, chegou até vocês, graças a Deus, mas assim, já tá chovendo picanha na sua horta ou por enquanto você só tá colhendo o nabo? Não, tá pegando picanha? Jacaré não sei quando. Você sabe que a gente tá com o Tatá, o nosso governador, aliás... 30 dias aí, boa sorte, Tatá. Depois eu tenho uma pergunta pro senhor. O negócio é o seguinte, nós trouxemos a picanha até o povo aqui. A picanha já chegou, 30 dias de governo. Tem picanha aqui na Paulista, porra! Pega a picanha aqui, meu corintiano. Ninguém quer essa picanha. Pega a picanha até vocês aqui. O corintiano vai. Não tem mentira. Só tem gordura. Não tem mentira, é jornalismo verdade. A picanha não é boa pra caceta. Deixa eu ver, Não, gente. essa não, essa tem gordura. A picanha, aqui ó, olha essa aqui ó, não tem gordura não, ó. A picanha chegou pro povo e ó. Do nada. Vai meter o Michael Jackson, do nada. Que pergunta você quer fazer pro governo? Paulista, pânico. Que pergunta você quer fazer pro governador? Eu queria fazer uma pergunta pro Gov. Manda. Ô Tatá, eu estudei muito pra ser policial, Tatá, e o negócio é o seguinte, o senhor disse que quer aumentar o efetivo. Eu quero entender qual a dificuldade, que quando abre, é sempre 300 papil, 900 agentes, 1.000 investigadores. Qual a dificuldade de 80 delegados, 5.000 investigadores, 4.000 agentes? Por que esse número não é gigante quando você abre o concurso, Tatá? Eu acho que é orçamento mesmo, né? Eu entendo que é melhor fazer vários concursos com menos vagas do que fazer um grande concurso. Até em termos de seleção é melhor particionar isso. Você vai selecionar melhor. E tem um outro drama que pouca gente sabe, né? Hoje tem muita gente não querendo entrar nos concursos para a Polícia Militar. Tem que ser uma coisa casada, tem que reverter né? essa expectativa, né? Você tem que promover, né, a questão da imagem, você tem que valorizar a corporação e aí você tem que abrir vaga. Essas medidas, elas têm que caminhar em conjunto. Vai abrindo vaga, vai valorizando, vai abrindo vaga, vai valorizando e aí você vai trazendo mais gente. O fuzil tava ali no metrô Brigadeiro. Sim. Eu vi também no seu Instagram. Você lá com o tatuzão. Que linha é aquela? Que linha é a aquela? linha 6. É a linha 6. A gente tem... A linha 6 é a laranja. Você tem você tem duas tuneladoras, né? Que são 2 tatuzões. Um avançando no sentido norte e um avançando no sentido sul. Então esse rompeu a estação da Freguesia do Ó agora e daqui a 20 e poucos dias, 30 dias, a gente vai ter a tuneladora sul chegando na estação Água Branca. E esse tatuzão que chegou agora na Freguesia do Ó vai começar a romper, vai começar a caminhar agora na direção Brasilândia. Essa linha já está concedida, Tarcísio? Essa linha 6 ou ainda vai ser concedida? Já está concedida. Já está concedido. Então é a obra e a operação, tudo junto nesse mesmo contrato. Em relação ao trem para Campinas, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Vai sair? Tem chance de sair esse trem? Total. Uma coisa que eu achei bacana nessa visita a Davos é que a gente teve a oportunidade de trabalhar de conversar com muitos investidores e a gente sentiu interesse concreto. Então eu não tenho dúvida que como está bem estruturado, é uma parceria público-privada, o governo do estado entra com uma contrapartida no momento da construção, ou seja, faz aportes paulatinos à medida que a construção avança. Então a contrapartida do estado ela vem para mitigar o risco de engenharia na fase depois de completion, que é aquela fase de performance, aí o governo sai e o sistema é sustentado por tarifa. Está de pé, o projeto é viável, está bom e já desperta interesse da iniciativa privada. Então, é um leilão que a gente botando na praça vai ter mais de um interessado, vai ter competição. E a ideia é fazer esse leilão este ano. A ideia é que a gente faça até o 3º trimestre. E essas outras linhas que não ficaram prontas, tipo linha 17, aquela que deveria ter ficado pronta na Copa de 2014. Como é que fica essa novela? É um absurdo, né? Porque todo mundo passa e não percebe o porquê daquilo. Bom, a gente tem pelo menos 4 linhas de ação para a linha 17, né? Então, uma linha de ação seria tirar... O que está acontecendo hoje lá? Eu tenho uma construtora que perdeu o fôlego financeiro. O que está faltando lá essencialmente? Fazer a construção de pátio, a montagem de algumas vigas em curva e as estações. A estação é o grosso.
As estações têm uma carga de estrutura metálica muito pesada, e a estrutura metálica é muito cara e o aço subiu muito com a pandemia. A empresa não tem fôlego financeiro. Então, que medidas a gente pode tomar? Tem 4 linhas de ação e para cada problema você tem que ter mais de uma linha de ação. Primeira linha de ação. Eu tiro essa parte de estrutura metálica do contrato, aditivo o contrato, faço a contratação da estrutura metálica por fora e pago para a construtora apenas a montagem. E aí o governo vira fornecedor de estrutura metálica. Segunda linha de ação. Faço a rescisão unilateral do contrato e chamo o terceiro colocado, porque eu tenho na licitação um terceiro colocado, que é uma empresa da Espanha de grande porte que teria condição de terminar a obra. Terceira linha de ação. Faço a rescisão do contrato, faço uma nova licitação para a construção. E quarta linha de ação. Como eu já tenho a concessão contratada, a concessão da linha 5 e da linha 17 é uma concessão única, eu posso passar essa obra para a concessionária, faço o reequilíbrio no contrato e faço a rescisão do contrato de obra. São as 4 linhas de ações que a gente pode trabalhar. A gente vai procurar chegar na equação o mais rápido possível, porque se a gente resolver esse problema da obra rapidamente, a gente tem condição de no final do ano que vem, mais tardar início de 25, estar com a linha 17 operando. Aí sim. Tá animado, hein, ô? Tá cheio de projeto, tá Olha, um leão em campo. Vou falar um negócio pra você. Você tá que tá. Deixando comecinho, né? 300 por hora. Chega animadaço. Tem que estar animado, pô, pra estrear o Pânico de 23, tem que estar animado. Agora, Tarcísio, esse ânimo, a gente sabe que a gente sempre tem o ânimo, sempre tem a expectativa de coisas positivas e como você me disse, o Gordão já tá cansado. Às vezes dura pouco, eu já cheguei cansado já. Mas eu queria saber em relação às coisas, os planejamentos que você tem. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Boa. Mas às vezes a gente pensa fazer alguma coisa e forças supremas com a decisão, às vezes acaba jogando um balde de água fria na gente. Como que tá essa relação aí? Olha, eu acho que a gente tem que construir, né? A gente tem que conversar. Observe que aqui em São Paulo a gente está procurando conversar muito, a gente está toda hora trazendo o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de São Paulo, tem falado muito com o Procurador-Geral de Justiça, com o Presidente do Tribunal de Justiça. Agora vai começar o ano no Parlamento, né? Então a gente vai conversar bastante com a Assembleia Legislativa, procurar valorizar muito os parlamentares da nossa base. A gente começa o ano com 2/3 da Assembleia, então isso é importante. Devemos ter uma eleição tranquila de mesa, eu acho que isso vai ajudar muito, né, no desenvolvimento dos trabalhos. E vamos valorizar e dialogar muito com o Parlamento, que vai ser importante para nós. No dia 15 de março aí assume o Parlamento da nova legislatura e vamos trabalhar muito com os parlamentares para fazer uma gestão conjunta, procurando ouvir muito. Nós tivemos agora as ocorrências de chuvas nos estados, sim, no estado de São Paulo. Estão procurando dar pronta assistência aos prefeitos, então imediatamente vai lá alguém da Defesa Civil, já chega a assistência humanitária, já chega a cesta básica, chega o suprimento de água, nossa equipe já levanta a necessidade, a gente já vem para cá para firmar convênio, para começar as obras. Então a gente já fez uma primeira liberação de recursos, vamos fazer agora uma segunda. Estamos sempre procurando enxergar necessidades dos municípios, dar pronta resposta, então um diálogo muito franco com os prefeitos. Eu acho que se a gente tiver esse bom ambiente de conversa, a gente tem tudo para sair bem. Mas boa, foi cansativo, né? Porque você vê, né? A gente vê o processo aí que você foi para sua campanha eleitoral, é muita porradaria. Você é um cara muito ativo em rede social, a gente estava falando que você posta bastante, tem um engajamento até positivo, na minha humilde opinião, mas os caras ainda dão porrada. Eu vejo vira e mexe Guilherme Boulos dando porrada. Você acha que esse negócio de rede social tem uma influência, mas eu acho que você ganha voto lá na, mas eu não digo indo lá na perifa, batendo na porta, arregaçando a manga. Mas que é o que ficou lá um negócio lá do Bolsonaro, ficou lá aquelas motocicletas, aquela coisa, de fato, não foi na vila. Mas ainda existe. Você tem que ir na vila. Não, uma coisa é trabalhar e arregaçar a manga. Concordo. Se você vai na vila... Mas eu tô falando de outra coisa. Ele ainda tá lá e tem ainda essa porrada, ainda existe esse clima. A rede social é hashtag coração. Não só a rede social. Existe ainda a polarização pra caramba. Eu tô falando porque eu vi, sei lá, um post, o Boulos ainda mete porrada em você pra caramba. Perdeu. Não, sim, mas tá fazendo campanha. Você sente que isso daí ainda é inflamado ou vai dar uma acalmada, na tua opinião? E se isso te interfere ou não? Olha, sinceramente, bom, primeiro, a gente usa muito rede social como uma forma de dar transparência, né? Para as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Então, é muito bom divulgar
a política pública, é bom que o contribuinte veja para onde está indo o dinheiro dele, qual a prioridade que o governo está dando. Então, você está entregando moradia, vamos lá, estamos fazendo regularização fundiária, o Tatuzão está chegando na freguesia do Ó, a linha 6 está andando. Por exemplo, o Tatuzão está lá embaixo da terra, escavando, ninguém está vendo. Chegou na freguesia do Ó, você chega lá, chegou aqui na freguesia do Ó, olha, vai chegar na Água Branca agora, tal, aí, opa, então a obra do metrô está andando, vai ser uma realidade. Isso é bom porque dá essa transparência. Esse negócio de porrada sempre vai acontecer, faz parte, né? Você tá na política, tem situação, tem oposição, a oposição vai lá, baixa, é assim mesmo. Não dá para esquentar a cabeça com isso. E o foco está no trabalho, o foco está em entregar, em desenvolver projeto, elaborar projeto, arregaçar a manga e viabilizar projeto. Então tem muita articulação, tem muita conversa, vai ter muita gente criticando, é normal, é assim mesmo. E eu aprendi uma coisa como professor de matemática quando eu estava me preparando para o meu primeiro concurso. Olá. Que foi o concurso do Colégio Militar de Brasília. Para mim, o concurso mais duro que eu já fiz, porque nem o do vestibular do IME, tá? Porque o que acontece? É a prova que você está fazendo quando você tem 10 anos de idade. Né? Que se você não passa, a frustração é um negócio terrível e tal. E eu tinha um professor de matemática que era muito bom, ele me dizia o seguinte: os cães ladram e a carruagem passa. E eu nunca esqueci isso da minha vida. Então, deixa latir. E às vezes de quem vem a crítica, você vê que você está do lado certo, né? Tá caminhando pro caminho correto, né? Tem coisa que você nem dá bola. Segue o jogo. Falar, pô. Tarcísio, teve... Eu nem respondo. Na verdade, foi em dezembro uma certa polêmica que aumentaram os salários, não só o seu, como de servidores, tudo, e foi aprovado. Uma coisa que normalmente a Câmara gosta, e é quase unanimidade, é aumento de salário. Isso vai ter um custo, segundo... A calculadora do Sam. Segura o microfone. Eu levantei aqui 1,7 bi por estado. 1,5. Aqui na reportagem, que seja 1,5 bi, ainda é muito dinheiro. E claro, se a gente começar a falar de empregos, assim, pouca gente teve um aumento tão grande nesse período. Foi sancionado já esse ano isso. Como que você enxergou isso? Você acha que foi coerente? Você teve alguma dúvida? Porque isso é 1,5 bi que não vai para outro lugar. Vamos lá. Qual é o grande problema, né? E é óbvio que vem a crítica. Puxa, o salário do governador aumentou, o salário do... O problema é a cascata, né? Mas é exatamente isso. O problema é o seguinte, é que isso é a baliza do teto do funcionalismo. E essa baliza estava congelada há algum tempo. Qual é a grande dificuldade que você tem para montar um governo? A atração de pessoas. Bom, eu estava falando com um figurão da mídia, um belo dia, e ele disse o seguinte: eu vou fazer um editorial dando porrada no aumento. Eu falei, não, tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quanto é que ganha um secretário em São Paulo? Ganha 20 mil reais por mês. O segundo cargo abaixo do secretário é de coordenador, e o cara ganha 10 mil reais por mês. Agora, você quer que eu monte um governo técnico e traga gente de qualidade pro governo? Você chega, figurão, você que é um cara bacana, você tá no mercado, você é um tremendo cara, um puta cara, tem um tremendo currículo, quer trabalhar comigo? Olha, eu te pago 10 mil reais por mês. Então, ao mesmo tempo que se exige um serviço público de qualidade, você quer pagar o pior salário para esse servidor público. Então, isso é incoerente. Aí eu perguntei, alguém na sua rede ganha esse salário? O seu gerente ganha isso? Então, mas isso aí é porque... Isso aí é porque vocês vão... Isso aí é porque vocês vão, ser o Bolsonaro, lá o Paulo Guedes, com os técnicos. Vocês montaram o gabinete técnico. O Barba, ele faz na companheirada. Então ele pega quem perdeu. Quem perdeu? Vem comigo. O Jaiminho perdeu. Sim. Bota o Jaiminho. Aí bota o Jaiminho, aí ele tem que pegar os caras de segundo escalão, que seria... Você trabalhou lá. Pega Simone Step, Você trabalhou lá, meu amor. Então é difícil fazer essa conta, porque cada um pensa de um jeito. Então aí que acontece? Constrange, claro, mas é necessário, que eu preciso atrair gente boa. Por outro lado, o que a gente vai fazer? Eu vou ter um grande programa de redução de despesa, eu vou enxugar o Estado, vou fazer muita parceria com a iniciativa privada, vou fazer concessão, vou fazer privatização e vou investir na base, porque eu quero melhorar o salário do professor, eu quero melhorar o salário, por exemplo, agora foi aprovado o novo piso do professor, São Paulo vai pagar mais que o novo piso aprovado. Eu quero melhorar o salário do policial civil, eu quero melhorar o salário do policial militar, né? Eu quero melhorar o
salário do profissional de saúde, né, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do fisioterapeuta, do médico de estado. Isso é fundamental. Mas no caso dos deputados não poderia dar uma segurada, porque assim, nesse caso, eu concordo com o que o senhor falou, que você quer trazer profissional bom, tem que pagar bem. Mas no caso do deputado, ele está lá porque ele quer, então ele tem que saber que o salário é aquele já, né? Você não acha que nesse caso não precisaria desse aumento para os deputados ou não? Eu acho que tá na mesma lógica, não vejo o porquê de você segurar. Os deputados, se não me engano, estavam sem aumento desde 2016. Muito tempo também sem reajuste. Aqui na pandemia não aumentou ninguém, né? Não aumentou ninguém. Isso está sem aumento aqui, você vai ver aí. Você vai dar uma olhada, você vai repensar um pouco. Você vai fazer um aporte aqui. Eu tô há 35 anos pedindo. Sem aumento aqui. Então o que a gente vai fazer no final das contas? Vai enxugar a despesa. Então a gente vai ter um grande plano de enxugamento de despesa, de reforma do Estado. Né? E por outro lado, a gente vai investir nas carreiras, que eu quero as carreiras de entrada, eu quero as carreiras típicas de Estado melhor remuneradas, que eu quero ter gente boa. Mas você tem um outro problema, que alguns cargos têm estabilidade, e se a pessoa não tiver uma performance boa, você não consegue demitir. E nesse sentido, fica algo muito caro. Então talvez o melhor desenho fosse um salário que pudesse tanto aumentar de forma meritocrática, como ser rebaixado e até a demissão. Isso a gente não conseguiu mexer, nem na União, nem no Estado. Olha, o incentivo financeiro é um negócio que funciona muito. Então, por exemplo, você pega a educação, a gente está falando aqui de melhorar a educação. Para você só consegue implementar aquilo que você mede, né? Então, se eu quero melhorar a performance na educação, eu tenho que medir duas coisas. Primeiro indicador importante, frequência. Se o aluno não vai para a sala de aula, é porque a escola é ruim. Ou é vagabundo, né? Às vezes tem essa também. A escola não está conseguindo atrair a atenção daquele também aluno. vagabundo. Tem que entrar nessa equação. Aquele aluno está aprendendo. Então são duas coisas fundamentais de monitorar. Frequência e performance. Olha, quem é o responsável pelo bom ambiente escolar? O diretor da escola. Então seria muito interessante que ele tivesse um incentivo financeiro para o atingimento de meta. Você transforma aquele diretor, ele deixa de ser eventualmente um síndico de escola para ser um gestor de educação, né? E aí ele vai estar preocupado com a performance, ele vai estar preocupado em realmente fazer com que o aluno aprenda, que o ambiente seja legal, que o aluno goste de ir para a sala de aula, que ele goste de estar na escola. Então você tem que monitorar a frequência, você tem que monitorar a performance. E a gente vai trabalhar muito nessa questão frequência, performance com incentivo financeiro. Ótimo. Boa. E professor ganha bem, que é fundamental, né? Esse é o cara. Fundamental. Muito bem, deixa eu dar uma dica antes de ir embora. Opa. O papo tá muito bom. É uma notícia para quem gosta de documentário com conteúdo bacana. Dia 8 de fevereiro agora, semana que vem, vai estrear a nova produção original do Brasil Paralelo, que é a Nicarágua, Liberdade Exilada. O documentário é montado com entrevistas reais, entrevistas exclusivas, que são encontradas apenas nessa produção. Galera da BP trouxe relatos de perseguição religiosa, tudo aquilo que está acontecendo lá, o controle da mídia. Teve o caso que fecharam lá, a operação da CNN no país, fraude política e outros assuntos que retratam bem a retaliação que o povo nicaragüense está sofrendo. Tá imperdível, galera. Nós temos aí o trechinho, tem aí um preview? Não temos o preview. Tá passando as imagens. Tá passando as imagens. Ó, é imperdível. Para garantir que você assista essa produção, Brasil Paralelo separou um mega desconto. Olha só que bacana. Você tem 30% agora exclusivo para quem está acompanhando o Pânico. Detalhe, só para quem assinar hoje, é só hoje, 30%, até as 4 da tarde, tá? Não fique de bobeira aí no sofá, aproveite esse valor e tem um monte de documentário para você assistir também. Libere acesso ao conteúdo exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo. Tem o QR Code, aponte a câmera aí do celular pro QR e você vai assistir, ou então você pode acessar, se não tiver o QR Code, brasilparalelo.com.br/pânico. Assine agora. Show. Brasil Paralelo, muito legal. Esse eu não vou perder de jeito nenhum. 30%. Tem um da depressão também? Sim. Eu não sei se saiu.
Eu não sei se saiu, eu vi lá, eu recebi aqui, que eu assino. Você assina Brasil Paralelo ou não? Clipe do Belo. Você assina, é muito bom. Muito bem, eu vou dar pra você agora. Opa. Se você precisar de dinheiro, o peso morto. Aê! Pode usar. Você vai viajar. É mais que Bitcoin. O que você precisar, tá aqui na sua mão. O peso morto. Eu apresento. Você vai valer mais que o Bitcoin. Aceita em toda a América Latina. Exato. Ô, Tarcísio, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Isso aqui é importar a inflação. Muito obrigado. Exato. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Criptomoeda. Deu essa colher de chá aqui pra gente. Você, porra, sempre que vem aqui no Pânico, troca uma ideia, leva a informação aqui pra nossa audiência. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tem muita gente desanimada. Eu fico feliz que você tá no gás, né? Exato. Você tá no gás e tal. Trazendo o Paulo Guedes. Eu vi um ensinamento jesuíta e eu tô com ele meio que na minha cabeça, que ele fala o seguinte: você reza, certo? Reza muito. Como se tudo dependesse de Deus. Tá. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Aí é bom. Boa. Aí é eu bom. tô nessa, Boa. eu entrei Tá certo. nessa em 2023. Boa. Mas- Obrigado pelo Vamos rezar dica, Vanessa. e trabalhar, Obrigado pela né? dica que eu vou Se você seguir. pegar Mas o- com o peso morto na mão, Você pegar a que carteirinha. é pra gente se garantir. Boa, né? vamos Você nessa. pegar no WhatsApp, eu tenho uma frasezinha embaixo, né, num dos meus WhatsApps, que é assim: ora et labora. É um lema dos beneditinos, né? Orar e trabalhar. Porque é a velha discussão, fé e obra. A fé sem obra não resolve. As obras sem fé também não. Então você tem que ter fé Boa. e tem que ter obra. É Bonito. isso aí. É isso aí. Obrigado. Acabou já? É um break? cesar. Então agradecer o Tarcísio aqui, a Valeu. presença, Boa sorte, fazer um break Obrigado. só para dizer adeus. É isso aí. Obrigado, viu, Tarcísio? Valeu. Então vai lá, Obrigado Reginaldo.